A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Espero que esteja tudo bem com você e com sua casa. Hoje é o dia 62 da nossa leitura anual. Amados, a nossa porção diária de hoje vai de Deuteronômio capítulo 16 até o capítulo 18, tá bom? Então, se você ainda não leu a sua porção, separe o tempo, faça a sua leitura, amém? E o texto devocional de hoje se encontra lá no capítulo 18, dos versos 18 e 19, amém? E a palavra de Deus diz assim: farei com que se levante no meio dos seus irmãos um profeta, semelhante a você, em cuja boca porei as minhas palavras. E ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Amém? Amados, a porção de hoje tem bastante assuntos, que já foram tratados por nós, nos outros livros, como o de Números e o de Levítico, certo? E uma dos assuntos bem interessantes que nos faltam tratar, que foram tratados já, é, por exemplo, as 3 festas, mais importantes que foram separados aí para o povo de Israel festejar durante o ano, que seria uma delas a Páscoa, a festas das semanas, e também a festa dos tabernáculos. É muito interessante, que todas essas festas eram festas anuais e elas deveriam ser celebradas por todos os judeus, correto? Lá no capítulo 17, nós vamos ver aí que Deus promete um castigo para aquele que praticar a idolatria. E assim, não querendo ser cansativo ou chato quanto a esse assunto, e se houver alguém que nos assiste que talvez discorde do nosso ponto de vista, você tem todo o direito, tá bom? Mas assim, não é para ofender. Porém, nós podemos reparar que Deus pega muito pesado na questão da idolatria, porque Deus realmente não aceita de forma nenhuma que o ser humano adore outro ser ou outro Deus que não seja ele. Amém? Depois nós vamos ver que Deus vai falar sobre a questão de julgamentos, que existiriam responsáveis para cada tipo de julgamento. E quando as pessoas entre elas não conseguissem resolver os seus problemas, elas deveriam levar os seus problemas até os juízes, e esses juízes iriam solucionar os seus problemas. Aí nós vamos ver também os deveres do futuro rei de Israel. Aqui, Deus ainda era o rei, certo? Então eles viviam a teocracia, onde Deus era o governador de Israel. Mas lá na frente, Deus já estava prevendo que lá na frente eles iriam desejar um rei igual às nações vizinhas deles. E realmente foi o que eles fizeram no livro de 1 Samuel, que nós iremos ver mais para frente. Amém? No capítulo 18, nós vamos ver aqui as heranças e os direitos dos sacerdotes, que nós também já tratamos nos outros livros anteriores, E depois Deus vai mais uma vez advertir o povo sobre aquele assunto que nós lemos ontem, que é sobre a feitiçaria e os adivinhos, que o povo deveria tomar muito cuidado, porque Deus não se agrada desse tipo de prática, certo? Então, cartomantes, pessoas que adivinham o futuro, e até mesmo, aqui eu vou colocar aqui um parêntese, nós já falamos sobre isso também. Muitas das vezes dentro da igreja, nós temos que saber separar o dom de profecia e quando ele vai ser usado, para que ele vai ser usado, do misticismo que muitas pessoas fazem da profecia. Tem pessoas que qualquer problema que ela tem, qualquer dificuldade que ela tem, ao invés de ela ir orar, dela ir ler a Bíblia, ela vai procurar um profeta. Então o profeta ali já não é um profeta, é um guru. Ele é uma pessoa que vai tentar adivinhar o futuro dessa pessoa e o sofrimento que ela está tendo. E não é assim que nós devemos buscar a palavra de Deus, tá bom?
E depois, por último, e esse aqui é o mais importante, por isso que eu separei esse texto para o nosso devocional de hoje, Deus faz uma promessa de que lá no futuro se levantaria um outro profeta. E aqui é interessante que Moisés, ele se qualifica na modalidade de profeta, né? Porque ele diz um profeta como eu, certo? Olha o que diz lá no texto que nós lemos. Farei com que se levante no meio dos seus irmãos um profeta semelhante a você. Então ele está falando que lá no futuro se levantaria um outro profeta, né? E esse profeta, ele seria semelhante a Moisés, certo? Quando Jesus estava para chegar, existia uma especulação muito forte sobre a vinda desse profeta que Moisés havia declarado, certo? E as escrituras nos afirmam que esse profeta é o próprio Jesus, correto? Agora, vamos prestar atenção numa coisa interessante. Esse profeta, tudo o que ele falaria, quem colocaria as palavras na sua boca seria Deus. E Jesus vai dizer no Evangelho de João que ele não fala nada da sua própria vontade, mas tudo que o Pai lhe mandou falar, isso ele tinha falado, certo? Ele vai dizer também que esse profeta só vai falar aquilo que Deus lhe ordenar. E Jesus também vai dizer que ele não faz nada da sua própria vontade, mas ele veio para fazer a vontade do seu Pai, certo? E depois lá no verso 19, ele vai falar algo mais interessante, e aqui é um ponto crucial, certo? O que ele vai dizer? De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei conta. Então, Moisés está falando que diferente dele, certo? Que o povo de Israel não ouvia, não era prestativo, quando esse profeta se levantasse, o povo de Israel iria ouvir e seria prestativo, certo? E realmente, quando Jesus veio, as mensagens e as palavras de Jesus convenceram muitas pessoas e muitos tipos de pessoas que Moisés não conseguiu convencer. Porém, ao mesmo tempo que Jesus convenceu muitas pessoas, aqueles que mais conheciam sobre a lei resistiram à palavra de Jesus com muito poder, certo? Como os mestres da lei, os fariseus, os escribas, eles resistiram à palavra de Jesus. E Jesus deixou muito claro que a palavra dele era espírito e vida para quem cria, mas para quem não cria, aquela palavra já era uma sentença de condenação, certo? No Evangelho de João nós vamos encontrar escrito: todo aquele que crê no Filho de Deus está salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Então, irmãos, aqui Moisés já estava profetizando antecipadamente como Jesus viria, o jeito que Jesus viria e como Jesus trabalharia e quais seriam os efeitos daqueles que ouviriam e daqueles que não viriam a sua palavra. Isso ainda é muito válido para nós hoje e, na verdade, é mais válido para nós do que para o povo daquela época. Por quê? Hoje nós temos a palavra de Deus e a palavra de Deus é o próprio Jesus falando conosco. Aquele que ouve a palavra de Deus, guarda no seu coração e a pratica, está mostrando que crê nessa palavra. E quem crê nessa palavra, esse tem a vida eterna. Mas aquele que ouve essa palavra ou que lê essa palavra, não guarda no coração e ainda que guarde, não pratica, essa pessoa não está dando ouvidos à palavra de Deus. O que vai acontecer com essa pessoa? Ela receberá a condenação e Deus lhe pedirá contas. Por quê? Porque rejeitaram as palavras do autor da vida. O que disseram a respeito de Jesus quando aquela multidão começou a ir embora, né? Dizendo que a palavra de Jesus era muito dura, era muito severa, quando ele disse que quem não comesse da sua carne e não bebesse do seu sangue não teria parte com ele. Um dos discípulos vai declarar e vai dizer: para onde iremos nós, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Nem todas as palavras de Jesus, assim como nem todas as palavras da Bíblia Sagrada, e você tem observado isso nos devocionais, são agradáveis aos ouvidos humanos, porque a parte humana que cada um de nós temos, ela não quer agradar a Deus. Porém, se sobressair em nós
o Espírito de Deus que está dentro de nós, e assim nós ouvirmos as palavras de Deus, nós praticarmos as palavras de Deus, seremos bem-sucedidos e bem-aventurados, porque contra essas pessoas não haverá sentença e não haverá juízo, e muito menos castigo. Pelo contrário, para aqueles que ouvem a palavra de Deus e guardam ela, para esses existe vida. Amém? Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, e eu quero orar juntamente com você nessa manhã. Então, se você tem procurado ouvir a palavra de Jesus, mas tem encontrado dificuldade, é justamente para você que eu quero direcionar essa oração hoje. Amém? Feche seus olhos onde você estiver e ore juntamente conosco nessa hora. Senhor Deus e nosso Pai, nós clamamos ao Teu nome nessa manhã e Te adoramos, porque o Senhor é grande e é poderoso. O nosso irmão Moisés havia profetizado pelo Teu Espírito que viria um profeta diferente dele, mas ao mesmo tempo igual. E esse profeta falaria as Tuas palavras, somente aquilo que o Senhor ordenaria. E as palavras que esse profeta iria falar seriam palavras decisivas, palavras de poder. Entendemos e cremos que este profeta era Jesus, o nosso Salvador. E todas as palavras de Jesus continham nelas a vida para aqueles que criam, e ao mesmo tempo a morte para aqueles que não criam. Senhor, se o nosso coração tem encontrado dificuldades para crer na Tua palavra, eu te peço nessa manhã, remove essas dificuldades, essas barreiras e esses empecilhos que têm nos impedido de crer e praticar a Sua palavra. Sendo assim, Senhor, pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos acrescente fé e obediência à Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém? Que Deus te abençoe. Se você tem gostado do nosso trabalho, deixe o seu like, compartilhe com alguém esse vídeo para que alguém seja abençoado. Se inscreva no canal se você ainda não está inscrito e ative o sininho aí para você receber todas as manhãs esse devocional. Amém? Fique com Deus e um ótimo sábado para você e para sua casa.